perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas transgressões. Ajuda-nos aqui nesta noite, ó Pai. Abençoa, Pai, cada um aqui, Senhor. Abençoa os ofertantes. Abençoa os dizimistas fiéis. Senhor Deus, abençoa este povo aqui, Senhor. Eu te peço, ó Pai querido, que o Senhor venha abençoar o nosso pastor, ó Deus. Dê-lhe o teu Espírito, dê-lhe tua graça. Dê-lhe humildade, sabedoria em tua palavra. Fala na boca dele para nós nesta noite, Pai. Ajude as nossas vidas, Senhor. Derrama sobre nós o teu poder e a tua graça, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos, te agradecemos. Amém, Senhor. Somente creio. Pai Celestial, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viemos até o Senhor nesse instante, pedindo perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas. Senhor, que o Senhor venha abençoar nossas vidas, nosso espírito, nosso corpo, nossas mentes. Que o Senhor possa, meu Deus, nesta noite, ter a liberdade no nosso meio de falar, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor possa nos ungir com Teu Espírito Santo, para que nós possamos alimentar a Tua santa e gloriosa palavra. Senhor Jesus, abençoa cada ouvinte, cada pessoa que está acompanhando conosco através da internet. Abençoa nossos irmãos. Senhor Jesus, o Senhor está aqui, nós cremos nisso. Cremos na cura divina, na libertação. Cremos, ó Pai querido, que o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é aquele que nos batiza com o Espírito Santo. O Senhor é aquele que dá a nós plena paz e santo gozo. Temos em Ti. Ó Deus, abençoa nossos irmãos. Que os seus corações sejam, Senhor Deus, alimentados pela Sua santa palavra. Abençoa nossos irmãos que estão acompanhando. Que a palavra do Senhor possa ser engrandecida e que o nosso entendimento seja mais aberto. Ajuda-nos, Pai. Pedimos por Tua graça, por Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos ler as Escrituras no livro de São Mateus, capítulo 15. Graças a Deus. No livro de São Mateus, capítulo 15, versículo 14. Nessa noite eu quero falar sobre cegos guiando cegos.
Mateus, livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículo 14. Mas nós vamos ler o 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Apocalipse 3, verso 17. Os irmãos já acharam? Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com o colírio para que vejas. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra, e a tua palavra é viva. A tua palavra nos transforma. A tua palavra, Senhor Deus, nos corrige. Meu Deus. A tua palavra nos liberta. Sim, Pai Celestial. A tua palavra nos ilumina. A tua palavra, Senhor Deus, nos cura. Abençoe, Senhor Deus, os nossos ouvidos que vão nos ouvir. Abençoe nosso entendimento, para que nós possamos entender. E abençoe nossa alma, para que possamos sair daqui alimentados. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Ontem nós tivemos um culto em Igarapé e nós falamos sobre profanação. O que significa profanação? O que significa profanar? E essas coisas, né? E nós ensinamos que profanação é uma mistura entre coisas santas e coisas imundas. E quando essas coisas estão misturadas, ali há uma profanação. Mensagem que foi pregada ontem em Igarapé. Talvez eu estenda ela na semana que vem, a segunda parte, sobre profanação. Muito bem, cegos guiando cegos. Aqui, só o título já é uma coisa que temos que pensar. Como que um cego pode guiar um cego? Naturalmente, as pessoas que são cegas, elas sempre estão dependendo de alguma coisa para poder guiá-las. Naturalmente, as pessoas que são cegas estão sempre dependendo de algo para apoiar, algo pelas quais eles possam sentir. Naturalmente, existe uma dependência para que eles possam, em qualquer momento, chegar em qualquer lugar, precisa de que alguém os guie. Mas para guiar um cego é necessário uma pessoa que enxergue, uma pessoa que esteja vendo, uma pessoa que tenha uma visão apurada. Mas já pensou um cego guiando outro cego? Evidentemente que nós vamos falar aqui de condições espirituais e não de condições naturais. Porque até onde eu saiba, na minha vida, na minha idade,
Eu nunca vi um cego natural guiar outro cego. Naturalmente, não. Eu nunca vi. Mas nesta era que nós estamos vivendo, nossos olhos estão cheios, vendo cegos guiando outros cegos. O irmão Branham, e existe também um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer entender, que não quer iluminação. O pior cego é aquele que não quer saber onde está pisando. O pior cego é aquele que não quer ver o que está fazendo, o que está ouvindo, o que está falando. Então, de uma certa maneira, é como que uma desgraça. E a própria Bíblia chama isso de desgraça. Nós acabamos de ler em Apocalipse 3,17. Pois tu não sabes que és um desgraçado. O que é a palavra desgraça? Tem muitos católicos que têm medo de falar essa palavra. Porque essa palavra detona uma expressão forte. E tem muitos católicos e até mesmo evangélicos que têm medo desta palavra de falar desgraça. E a palavra desgraça é ao contrário daquilo que não tem graça. Simples assim. A desgraça é alheia à graça. A desgraça é algo que não tem a graça. E isso torna uma desgraça. E quando Deus trouxe o diagnóstico para a era de Laodiceia, Ele disse para a igreja de Laodiceia, em seu tempo, em sua era, na qual ela se jactanciava, na qual ela se jactancia, na qual ela se exorbita, na qual ela põe-se a pensar que tem tudo, põe-se a pensar que é rica, que não tem necessidade de nada, que não precisa de nada. Isso olhando para o lado natural, espiritual, não o lado natural. Espiritualmente, hoje, na era da apostasia, na era da mornidão, espiritualmente, são pobres. Espiritualmente, estão nus. Espiritualmente, são cegos. Espiritualmente, são desgraçados. Em outras palavras, fora da graça divina, fora da graça de Deus. Mas Deus, como é bondoso, sempre existe uma misericórdia por detrás de cada palavra que Ele diz. Eu sugiro, em outras palavras, eu aconselho-te que de mim compres ouro fino, compre roupas, compre colírio. Então Deus, com sua graça, ainda diz, ainda sugere que a igreja ponha-se numa situação, ponha-se numa condição de arrependimento, para que possa então, uma vez nu, agora possa se vestir, uma vez cego, possa colocar o colírio para que unja, uma vez pobre, possa se enriquecer com ouro fino. Então nós encontramos que o mensageiro diz que o pior cego é aquele que não quer ver, é aquele que rejeita a luz. Imagine um cego natural, que nunca viu a luz, não sabe a forma das coisas, não sabe distinguir entre dia e noite, não sabe distinguir entre uma cor e outra. Imagine só, um cego natural. E de repente ele tem uma oportunidade única
ele entende ou descobriu, ou está descobrindo que pode enxergar, e que pode ver a forma das coisas, e que pode ver a luz do sol, e que pode distinguir as cores. Ele tem essa oportunidade única. Mas ele está acostumado tanto a viver em trevas, ele está tão habituado com a escuridão, está tão habituado com a luz das trevas. Você fala assim, pastor, mas existe luz nas trevas? Bom, para alguns, as luzes que eles pensam que tem é trevas. Quem entender, irmãos? Então, de repente, ele vai e recusa. Ele recusa ver, recusa enxergar, recusa ver a luz. Esta oportunidade ele passa e rejeita. Então, ele é declarado que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Quem entendeu isso, irmãos? Então, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é semelhante a muitas coisas. Você pega nas Escrituras, no livro dos 4 evangelhos, e você vai ver Jesus falando que o reino dos céus é semelhante a várias coisas. Quando ele diz sobre isso, ele está falando de várias parábolas. E a palavra parábola significa comparação. Em outras palavras, eu dou uma volta para poder chegar nesse ponto. Isto é uma parábola. Eu dou uma volta para poder chegar aqui. É como se eu estivesse aqui, agora, e desse uma volta no quarteirão para chegar onde eu estou. Parábola é uma comparação. E a maioria das vezes que Jesus estava entre as pessoas, entre a multidão, ele lhes ensinava por meio de parábolas, por meio de comparações. Amém, irmãos? Amém. E existe um objetivo para isso. E existe uma iniciativa para isso. Por que ele pregava em parábolas? Por que ele ensinava em parábolas? Então, a Bíblia diz que a uns é dado a conhecer os mistérios do reino e outros não. Isso é uma coisa de Deus, dele próprio. Amém, irmãos? A uns é dado a conhecer os mistérios do reino e os outros passa longe de conhecer. A uns é dado, a uns a graça é permitida e a outros a desgraça é permitida. A uns a misericórdia é permitida e a outros o juízo é permitido. Então você observa que diz a Bíblia que a uns é dado a conhecer os mistérios do reino e outros não. Vamos pegar aqui um fator importante na primeira vinda do Senhor Jesus. O profeta irmão Branham disse que existe mais escrituras falando da segunda vinda do que da primeira. Existem mais referências bíblicas falando da segunda vinda do que da primeira vinda. Mas na primeira vinda de Jesus na terra, os religiosos, os cabeças do povo, vamos dizer, os pregadores, os pastores, as lideranças, os sacerdotes, eles estavam rodeados de escrituras, cercados de escrituras, afirmando de quando o Messias aparecesse, de como ele agiria, de como o seu ministério operaria e que tipo de sinal seguiria esse Messias. Eles estavam com as escrituras na mão, com a Bíblia na mão, recheado de escrituras, onde mostrava como que ele apareceria, qual era o sinal do Messias e qual seria a operação do seu sinal. Eles tinham várias escrituras apontando para o sinal messiânico. Várias escrituras cercavam eles, e eles sendo pastores, sendo pregadores, sendo obreiros, sendo sacerdotes, sendo os líderes e cabeças religiosos do povo, eles tinham que dar ao povo uma prestação de serviço espiritual.
Eles tinham que dar resposta ao povo quando eles precisassem e quando eles tivessem uma pergunta. Amém, irmãos? Então, observe que eles estavam cercados de escrituras, falando de como o Messias deveria vir, qual era o sinal dele, como ele operaria esses sinais. As escrituras estavam recheadas disso no Antigo Testamento. E quando o Messias apareceu, operando o sinal de Messias, mostrando o sinal de Messias, através do ministério, eles então, em vez de correrem rapidamente para as Escrituras e examinar as Escrituras e verificar aonde que os profetas, aonde que eles haviam afirmado que tal homem, em que tal sinal estivesse operando da maneira que os profetas haviam falado. Eles tinham que correr rapidamente, e uma delas era isto. Vamos ler Isaías 61. Observe bem, no livro de Isaías, capítulo 61, diz o seguinte, Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, está escrito assim. Observe que essas escrituras estavam na mão do sacerdote, estava na mão do pastor, estava na mão do pregador, estava na mão do cabeça da religião. Capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Ele pegou essa escritura no seu tempo? Pegou. Vamos pegar Lucas capítulo 4, versículo 14, para vocês verem. Observe que Jesus, estando ali em Belém, em Nazaré, ele então entrava nas sinagogas. E um dia ele entrou numa igreja, presta atenção, Lucas 4,14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Olha só, já fazendo sinais e maravilhas. Amém, irmãos? Já fazendo sinais e maravilhas. 15. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Amém? E pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele citou Isaías 61, 1, 2. Amém? Versículo 20. E fechando o livro, e tornando a dar ao pastor, ao ministro. Olha pra você ver, ele deu a Bíblia ao ministro. Ele deu o livro ao ministro. Quem entendeu, irmãos? Deu o livro ao ministro. Deu o livro ao pastor da igreja local. E dando o livro ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, prestando atenção nele. Então, no 21 está escrito: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Amém? Agora presta bem atenção, que eles ali, quando estavam ali dentro da igreja, ali estava a palavra
de pé com a palavra na mão. A palavra encarnada estava com a palavra ainda escrita. Lucas capítulo 4, versículo 14. A palavra encarnada estava com a palavra expressa na mão. Mas quando aquela palavra que estava expressa num livro passou a ser carne, ele tomando a palavra leu da palavra e a palavra expôs a palavra. Amém, irmãos? Amém. Então, quando a palavra expôs a palavra, ele então disse: e então essa escritura que vocês estão ouvindo hoje está cumprindo. 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça, da graça que saía da sua boca. E diziam: mas não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Os irmãos entendendo? Quando Jesus disse, no meio de toda aquela igreja, no meio de toda aquela congregação, no meio de toda aquela denominação, onde hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. E então subiu então as murmurações. Mas espera aí, o que esse homem pensa que é? O que ele pensa que é? Nós sabemos que ele é filho de José, nós sabemos que ele é o filho do carpinteiro, nós vimos ele aqui embaixo trabalhando na carpintaria, e agora vem aqui no templo dizendo que essa escritura está se cumprindo nele? Eles estavam cegos. Eles estavam cegos. E eles eram guias. Eles estavam guiando o povo. Eles estavam guiando as pessoas. Eles eram cegos quanto à revelação. Os irmãos entenderam, irmãos? Agora, é claro que, concernente à revelação e ao entendimento, Deus só vai abrir o entendimento daquele predestinado. Amém, irmão? Olha, não é o tanto de esforço, de estudo que você obterá entendimento. Não é os cursos teológicos que nós vamos ter entendimento. Não é o tanto de mensagem que você vai ler que você vai ter entendimento. Não é o tanto de Bíblia. Tem gente que já leu a Bíblia 11 vezes. Eu conheço pessoas que já leu a Bíblia 17 vezes. Não entende, e, no entanto, não conhece nem o nome do Pai. Não é o tanto que se lê, não é o tanto... O profeta diz, é o tanto que você sabe do autor. Amém, irmãos? Se Deus não abriu o entendimento, de forma que a pessoa continuará com seus cursos, continuará com seus estudos, continuará com seus diplomas, continuará com tudo isso, e no entanto não tendo o entendimento aberto. Porque Jesus disse, vocês devem examinar as Escrituras, porque nelas se encontra a vida eterna. Amém, irmãos? E é ela que testifica de mim. Vocês devem examinar a Escritura de onde falou de mim. Vocês devem examinar a Escritura de onde cada profeta falou de mim. Volte nos profetas, vê aonde eles falaram de mim, vê se o sinal que eles disseram que eu deveria fazer está fazendo, e então vocês vão crer. Amém, irmãos? Mas eles estavam tão ocupados em examinar as Escrituras, olhando apenas pelo que ele era, aonde ele tinha nascido, aonde ele foi criado, quem era seu pai, quem era sua mãe. Eles estavam preocupados era com o princípio da sua família e não com o princípio do seu ministério. Os irmãos estão entendendo? Então você observa que é um dever de todo homem examinar as Escrituras. É um dever de todo pregador pregar a palavra. Mas a obrigação final fica por conta de Deus para abrir o nosso entendimento. Os irmãos estão entendendo? A obrigação final fica por Deus para abrir o nosso entendimento. E se o nosso entendimento é aberto, então isto provará que você, de alguma forma, tem sido chamado por Deus para ver essas coisas.
Amém? Então observe bem que só o eleito predestinado é que pode ver, entender, compreender as coisas. Porque o homem natural, irmãos, ele não vai compreender nada. O homem natural, ele não compreende nada. O homem natural não compreende as coisas que são espirituais. E o homem natural, de todo mundo, ele é discernido. Mas o espiritual, ninguém dele é discernido. Amém, irmãos? Mas observe que quando só o eleito é que pode chegar a entender isto, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não trouxer. Ele disse: eu sou o caminho. Vocês têm que entender que eu sou o caminho. Vocês têm que entender que eu sou a vida. Vocês têm que entender que eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, amém, irmãos? Amém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, Deus, quando estava aqui na terra, habitando num corpo de carne, ele estava apenas atrás daqueles que eram redimíveis. Eles estavam apenas atrás daqueles que eram espirituais. Os irmãos estão entendendo? O profeta irmão Branham uma vez disse o seguinte: como que Deus foi chamar um homem chamado Pedro, que era ignorante, que era pesado às vezes na palavra, que era um homem rude? Como que Deus então chama um homem como esse? Aí o profeta disse: tudo bem, Pedro era tudo isso, ignorante nisso, ignorante naquilo, mas ele era um homem espiritual, amém, irmãos? Mas ele era um homem espiritual, enquanto que Anás e Caifás eram homens santos, fazia aquela cara de santidade, tinha aparência de santidade, e no entanto não eram espirituais. Os irmãos estão entendendo? Então você observa que só a semente eleita é que vai compreender as coisas de Deus. Somente a semente eleita é que seus olhos serão abertos. Somente a semente eleita é que os olhos do entendimento será aberto. E quando abrir, irmão, dê graças a Deus. Agora, vamos observar outra coisa aqui. No livro de São Mateus, capítulo 13, pega por favor quem estiver anotando, quem estiver acompanhando, que tem intimidade com a Bíblia, que abre rápido, porque tem irmão que fica procurando Mateus lá em Gênesis, fica procurando Gênesis lá em Apocalipse. Aí você descobre que esse irmão nem lê a Bíblia, nem essa irmã lê a Bíblia, coisíssima nenhuma. Em São Mateus, capítulo 13, versículo 13, está escrito assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem. Olha só por que Jesus falava em parábolas, irmão. Os irmãos estão entendendo? Olha por que Jesus falava em parábola. Tem gente que já falou assim, para mim assim: ah, mas as mensagens do pastor Vanderlei é muito difícil de entender. E aquele pastorzinho ali é fácil de entender. Eu falei assim: bom, as coisas espirituais são para os espirituais. Amém. Amém, irmão? Tem gente que já congregou comigo e disse: ah, mas as mensagens que o pastor Vanderlei prega é muito difícil de compreender. Irmão, é só para o eleito. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quem quer comer farinha e fubá com angu, vai para a denominação. Quem quer comer fubá com angu, vai para esses crentes aí de primeira e segunda etapa. Nós aqui tem alimento sólido, amém, irmão? Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Amém?
Então você observa que é proposital, foi do interesse, do agrado de Deus, que ele atravessasse o caminho das pessoas por meio de mensagens incomuns, para que as pessoas comuns, sem o Espírito de Deus nelas, sem o discernimento espiritual, pudessem dizer o seguinte: sabe uma coisa? Eu não estou entendendo nada. Sabe uma coisa? Isso não entra na minha cabeça. Foi do interesse de Deus que ele ensinasse por meio de parábolas, por meio de compreensão, por meio de comparação. Porque vendo, não enxergando, ouvindo, não ouviriam. Amém, irmãos? Então observe que foi do agrado de Deus que ele se dirigisse às pessoas pregando e ensinando desta maneira. Então observe que quando ele ensinava por meio de parábolas, era a forma e a maneira de que ele passasse, de uma certa forma, uma peneira entre as pessoas. Os irmãos entendendo? Então você observa, mas o eleito não. Mesmo que ele não compreendesse naquele momento, mesmo que ele não entendesse naquele instante, ele não escandalizava com a palavra. Amém, irmãos? Mesmo que não entendesse naquele instante, ele esperava. Quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, ele não explicou isso. Mas aqueles que estavam com seus espíritos inclinados a escandalizar com a palavra, logo se escandalizaram e voltaram para trás e voltaram para suas igrejas fias e formais, para trás de Anás e Caifás, os seus líderes e cabeças. Mas o eleito ficou esperando a bondade e a misericórdia de Deus para que seu entendimento fosse aberto. Amém? Então, se você observar, alguém fez uma pergunta para o irmão Brana. Irmão Brana, Mateus 28:19 disse: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois tem Atos 2:38 que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Aí uma pessoa fez uma pergunta para o irmão Brana: se Jesus quisesse que nós batizássemos no nome dele, por que ele não disse? Aí o irmão Brana disse: mas ele disse. Amém, irmão? É porque os vossos sentidos estão endurecidos, é porque os vossos olhos estão cegados, mas isto é para o eleito. Amém, irmão? Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Vejam bem, vamos ler no livro de São João, capítulo 9. Os irmãos estão compreendendo? No livro de São João, capítulo 9, versículo 26. Observe isso aqui que eu achei interessante. 26. Vejam bem. Aqui nós vemos um rapaz que tinha nascido cego. Certo, irmãos? A cura do cego de nascença. Ele tinha os pais que congregavam numa igreja. Servia a Deus numa sinagoga. E então, esse rapaz foi curado da sua cegueira, porque Jesus abriu os seus olhos. Jesus também abriu o nosso. Amém, irmão? Abriu os olhos do nosso entendimento. Mas aquele rapaz era cego natural. No entanto, ele tinha mais espiritualidade do que os seus pastores. E então no versículo 24 de São João 9, diz o seguinte: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. E disseram: dá glória a Deus, rapaz. Nós sabemos que esse homem que curou você é pecador. Oh, meu Deus do céu. Ainda tem pastores que diz que, estou falando ministros religiosos, denominacionais. Olha, irmão, tem muitos ministérios, muitas igrejas que vão colher o que estão plantando. Dizendo que a mensagem é falsa,
dizendo que o nosso profeta é falso, dizendo que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é falso. E já tem pregador que foi mais longe ainda, falando que o batismo em nome de Jesus Cristo é do diabo. E então aqueles pastores, aqueles líderes, aquele cabeça da religião, da denominação, disse: dá glória a Deus, rapaz. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora eu estou vendo. Amém? Não era para aqueles pregadores ficar alegres, irmão? Não era para aqueles líderes ficar alegres junto com ele? Participai-me da minha alegria. Tem gente que é assim, quando ele fica alegre por ganhar alguma coisa e diz para o irmão: ó, consegui um carro. Em vez de agradecer e dizer: ô, irmão, fico muito alegre, ele fica invejoso. Ó, irmão, estou tentando comprar um carro, estou tentando comprar um lote, estou tentando fazer uma viagem assim. Ele, em vez de falar assim: oh, graças a Deus, irmão, que Deus te abençoe. Em vez de ficar alegre com ele na sua alegria, inveja espiritual. E aqueles pastores, em vez de dizer assim: oh, irmão, graças a Deus, esse tempo todo aqui na igreja, 18 anos aqui, sei lá, 20 anos, aqui seus pais te guiando para cima e para baixo, e nós tínhamos que escolher um banquinho para você se sentar, para você então ficar ouvindo a palavra, e agora você está cego. Vamos atrás desse homem, vamos tomar ele na nossa igreja, fazer uma campanha de cura divina, e então, em vez de alegrar-se com isto, pelo contrário, quando uma pessoa está ouvindo a programação de rádio e então descobre-se que o seu batismo está errado, que seu batismo é pagão, que seu batismo trino é do diabo, trindade é do inferno, diz o profeta na mensagem Apocalipse 4, trono de misericórdia, terceira parte, diz: Santíssima Trindade é do diabo, é do inferno. E quando um irmãozinho descobre, através da programação de rádio, e verifica-se na Bíblia que está errado o seu batismo, e leva para o seu sacerdote, e leva para o seu pastor, para o seu pregador, para o seu diácono, para o seu líder, em vez daquele líder ficar alegre: ô irmão, graças a Deus que a luz veio, ele coloca a maldição sobre aquilo. Mateus 22, 13. Olhe para você ver. Mateus 22, 13. Está escrito assim. Observe. É isso mesmo? Mateus 22, 13. Não, não é essa a escritura. Eu quero pegar aqui a mensagem. Deus revelando-se em simplicidade. Irmão Léo, pega para mim no escritório, está em cima da mesa. Selos. Deus revelado em simplicidade. Parágrafo 341, 342. Observe o que o irmão Brana diz. 341, 342. Ele diz o seguinte. Vejam bem. Aqueles que falharam em ouvir a mensagem daquele profeta, Moisés, lá no deserto, que ele recebeu de Deus, devidamente vindicada por uma coluna de fogo, e foram guiados no deserto, e então tentaram se levantar e formar uma organização por meio disso, eles então pereceram e morreram no deserto, cada um deles, exceto 2 homens, Josué e Caleb. E lá, os fariseus estavam tão cegos, que não puderam ver isso, de modo que olharam para trás e disseram: nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus virou para eles e disse: mas eles estão todos mortos. Mas eis aqui estou eu, o pão vivo que desce do céu. Amém, irmãos? Eles estavam tão cegos que estavam olhando para uma outra era,
para uma outra mensagem que estava tão distante daquela que estava agora com Jesus, e eles estavam tão cegos quanto aquela luz. Eles caminharam na luz. Veja, eles caminharam na luz da coluna de fogo, eles caminharam na presença de seu poder, eles caminharam por lugares que o Espírito Santo preparou para eles caminharem, eles comeram o maná que caiu do céu, que Deus proveu, e se perderam e foram para o inferno. Todos eles estão mortos. E se você tomar essa palavra, quer dizer eternas separações da presença de Deus. Todos eles estão mortos, espiritualmente, eternamente afastados de Deus. Os irmãos estão entendendo? Eles estavam cegos. Jesus um dia, ele foi então sabatinado, em outras palavras, com perguntas e respostas. Você acha que não tinha culto de perguntas e respostas, não? Nos dias de Jesus? Tinha sim. Você acha que só foi no ministério do profeta que tinha culto de perguntas e respostas? Nos dias de Jesus também tinha. Observe as perguntas capciosas que os fariseus faziam para Jesus. Observe as perguntas que eles faziam para Jesus para defender a denominação, para defender o credo, para defender a organização, para defender o sistema, para defender a religião. É a mesma coisa de pessoa que não quer ver batismo na Bíblia e que não quer ver um só Deus. Ele arruma várias escrituras fora de contexto e o diabo lhe mostra 3 deuses, lhe mostra um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Os irmãos entendem, irmãos? Então existem várias escrituras isoladas que eles veem trindade, vê 3 deuses. Então observe bem, para defender o quê? Para defender o dogma, para defender o credo, para defender a religião, para defender o sistema, para defender a denominação. Então, quando eles estavam diante de Jesus, olha o que eles falaram para Jesus. Olha, nós temos um profeta que é Moisés. Aí Jesus se virou para eles e disse o seguinte: se vocês tivessem crido em Moisés, olha, vocês vão ter que crer em mim. Porque Moisés falou de mim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Veja bem, nós temos Moisés, o profeta. E ele é o nosso profeta. Temos Moisés. Ele disse o seguinte: ó, agora, se vocês têm Moisés, vocês vão ter que ter a mim também. Porque de mim falou Moisés. Os irmãos entendendo? E eles não puderam ver isto. Estavam cegos demais para poder ver isto. E Moisés tinha falado: e Deus levantará um profeta semelhante a mim, e acontecerá que toda alma que não crê será extirpada da congregação. Aí eles se viraram e disseram: nós temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam. Por isso vos digo, vós tem por pai ao diabo. Aí eles fizeram outra pergunta: mas nosso pai é Abraão. Ele disse: se vocês crescem em Abraão, vocês também tinham que crer em mim, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles disseram: agora nós vemos que tu tens demônio, porque não tens nem 50 anos e disse que viu nosso pai Abraão. E Jesus respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles pegaram em pedras para poder matá-lo. Eles estavam tão cegos, que não puderam ver as profecias, os tipos no rei, nos profetas. Não puderam ver que aquilo estava cumprindo em Jesus Cristo. O seu Messias, o seu Deus estava na presença deles, mas eles estavam tão cegos por causa da tradição. Jesus disse: você sabe por que vocês não podem ir mais à frente com a luz? Jesus disse: sabe por que vocês não podem prosseguir muito com a luz da hora? É por causa da vossa tradição. Estão invalidando o poder de Deus.
Vós invalidais o poder de Deus pela vossa tradição. Isto quer dizer, a tradição não permite vocês caminhar mais fundo. A mesma coisa hoje é a denominação. A tradição está impedindo que as pessoas seguem mais adiante com a palavra. Amém, irmãos? A tradição não está impedindo as pessoas de ir mais a fundo com a palavra, de então ir e mergulhar nas profundezas e riquezas espirituais que estavam escondidas em Cristo, mas que agora está revelada para nós. Então observe, na mensagem um guia, parágrafo 32, o irmão Branham diz o seguinte: agora, algumas vezes, eles se desviam do guia, fora do rumo. Agora, para que serve um guia? Se você vai, por exemplo, lá para a Serra do Cipó, vai lá para fazer uma tour, como diz, né? Vai lá para poder dar uma passeada, e você quer ir para as montanhas e passar, lá tem o guia. Porém, aquele guia não pode trabalhar naquele local turístico se ele não conhecer cada local. Ele primeiro tem que conhecer cada buraco, cada lugar que deve ir, que não deve ir, lugar que deve aproximar, lugar que não deve aproximar. O guia ali, ele é treinado a conhecer o lugar, porque ele vai receber visitantes e os visitantes quererão ir nos lugares em que o guia deve guiá-los. Porque se eles partirem mata dentro, Serra do Cipó adentro, sem um guia, vão se perder lá dentro. E se perdendo lá dentro, lá tem animais domésticos, lá tem, como é que chama? Lá tem onças pintadas, lá tem isso, aquilo outro. E se eles não entrarem com um guia, eles vão se perder, porque eles não vão achar o caminho, porque eles não estão com o guia. A mesma coisa, nós temos que ter um guia. Amém, irmãos? A ovelha não pode guiar a si própria. Ela tem o seu guia. Amém, irmãos? Nós temos o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, ele nos guiaria a toda a verdade. E então você chega lá e diz assim: quanto é que nós temos que pagar o guia? Aí você paga aquela quantidade e o guia leva você em todos os lugares e traz você de volta. Amém, irmãos? Você andou por toda a parte da serra, mas aí de tardinha ele te traz para o hotel, porque você está com alguém que conhece o caminho. Você está com alguém que conhece os desfiladeiros, que conhece as montanhas, que conhece os rochedos, que conhece os lugares perigosos. Você está com alguém que sabe que guiar. Mas se você estivesse com alguém que estava cego quanto ao caminho, seria cego guiando cego. Os irmãos estão entendendo? É o que está acontecendo hoje no mundo. Cegos guiando cegos. E quando um cego guia outro cego, o que acontece? Ambos caem no mesmo buraco. Por quê, pastor? Porque não conhece o caminho. Não conhece. Não sabem que para poder receber perdão dos pecados, tem que receber o nome do Senhor Jesus Cristo em seu batismo. Não sabem que a sua santa ceia tem que ser tomada com pão asmo, vinho e lava-pés. Não sabem que existem somente 3 ofícios da divindade e não 3 pessoas distintas para chamar e se extinguir por uma Santíssima Trindade. Não sabem que a mulher não deve ser pregadora, não deve ser missionária, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo outro, não pode ocupar o cargo no ministério, no sacerdócio. Eles estão cegos, mas existem cegos que dizem: não tem problema, pode fazer isso. Não tem problema. São cegos guiando cegos. E todos vão cair no buraco. Que buraco, pastor? Concílio Mundial de Igrejas. Cego guiando cegos. Veja, Jesus disse: condutores cegos, cegos para as coisas espirituais. Esperava-se que fossem guias para o povo,
guiando o povo para a salvação. Mas Jesus disse: estais cegos. Ele disse: deixai-os, porque se um cego guiar outro cego, não cairão ambos na mesma cova? O que é uma cova, irmão? Uma cova é para gente morto. Não é assim? Já cai para morrer. Já cai para ser enterrado. Ambos caíram na mesma cova. Condutores cegos. Oh, como o mundo tem estado contaminado com isso. Condução cega. Ele não quer que você confie em seu próprio entendimento. Deus não quer que você confie em seu entendimento, nem em seus pensamentos, nem em qualquer pensamento feito pelo homem. Deus envia um guia e Deus quer que você se lembre que esse é o guia apontado por Ele. E devemos nos lembrar dele. Oh, irmão, nos dias de Jesus, estava todo mundo desviados para a Bíblia diz que eles estavam desgarrados. A Bíblia diz que a ovelha desgarrada é a ovelha que está fora do pastor. E a Bíblia diz que eles estavam todos desgarrados. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: estavam sem liderança. Estavam sem guia. Não era, irmãos? Anás e Caifás já tinha perdido a liderança. Anás e Caifás já eram condutores cegos, porque as ovelhas já estavam desgarradas. E, no entanto, a Bíblia diz em Lucas 3, e sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes em Jerusalém, veio a palavra a João. Amém, irmão? E João é que tinha a palavra para guiar o povo a toda a palavra. Esta era de Laodiceia, fria, formal, decadente, ela está toda desgarrada, ela está cega, pobre, miserável, nua, uma apostasia geral, uma forma de piedade negando o poder da palavra, uma mornidão espiritual, as pessoas levando o nome de cristãos, mas inseridas, incineradas no mundo. Por isso que nós pregamos a mensagem ontem em Igarapé, falando de profanação, que é uma mistura entre imundo e santo. E quando as coisas imundas se misturam com as coisas santas, ali dá profanação. E nós vivemos, antes que o Jesus Cristo apareça nos ares, a Bíblia diz que haveria uma apostasia entre as igrejas, entre as pessoas, onde uma mornidão invadiria os corações das pessoas e ficariam longe da sua liderança. Mas Deus nos deu a palavra, amém, irmãos? Em que Elias nos restauraria. Nós estávamos caminhando na luz batista, luz metodista, luz católica, luz pentecostal, luz não sei o quê. Nós estávamos caminhando por várias luzes. Nós estávamos pensando que estávamos caminhando na luz da verdade, mas estávamos sendo guiados por cegos, e cegos guiando cegos caem no mesmo buraco. Mas Deus enviou Elias, amém, irmão? Em 1933, quando o irmão Branham estava batizando aquelas pessoas no Rio Ohio, a 17ª pessoa introduzida à água para receber o batismo em nome do Senhor Jesus. Aquela estrela descendo do céu, vindo acima da cabeça do irmão Branham. E quando aquilo descia, aquilo fazia as águas balançarem, criando pequenas ondas. E então uma voz saiu de dentro daquela luz e disse: assim como João Batista percursou minha primeira vinda, tua mensagem percursará a minha segunda vinda. E o que Deus está fazendo? Deus está dando para a era de Laodiceia, que é cega, um guia. Amém, irmão? Deus está dando um guia. Deus está dando um guia. Deus está dando alguém para nos guiar toda a palavra. Os irmãos estão entendendo? Aí, o irmão Branham vem na mensagem, Apocalipse capítulo 4, parte 3, trono de misericórdia, 174, 175, 176, ele diz o seguinte, veja, agora meu precioso irmão,
Eu sei que isto está sendo gravado também. Não fique agitado, deixe-me dizer isto com amor pio. A hora tem aproximado, onde não posso me silenciar mais sobre essas coisas. Muito perto estamos da vinda. O trinitarianismo é do diabo, isto é, a crença formada pelo conceito católico que introduziu o paganismo dentro do cristianismo por meio do quarto século, onde eles tiraram os deuses pagãos antigos de Roma antiga e quiseram introduzir no seio do cristianismo para fomentar, alimentar uma política que estava caindo em pedaços pelo imperador Constantino. O trinitarianismo, a crença numa santíssima e imposta trindade de três deuses distintos, como Pai, Filho e Espírito Santo, sendo três pessoas distintas, é uma doutrina do inferno vinda do seio do romanismo. Aí o irmão Branham diz: eu digo isto, é assim diz o Senhor. Amém? Veja de onde isto vem. Isto vem do concílio niceiano, quando a Igreja Católica começou a governar. A palavra trindade nem mesmo mencionada em todo o livro da Bíblia. E longe de existir três deuses, pois isto é do inferno, existe somente um Deus, e isto é exatamente correto. Amém? Parágrafo 174 da mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. Vê? Agora, você diz então, você crê que todas essas pessoas, observe, vejam bem, tem muitas pessoas que podem interpretar mal, porque isso que vai para o rádio, vai para a internet, vai para o YouTube, as pessoas podem interpretar mal, mas estão querendo dizer que a pessoa que leva o dogma trinitariano é do diabo? Não é a pessoa, o ensinamento é do diabo. Não é a pessoa que é do diabo. O ensinamento é do diabo. O que significa a palavra anticristo? Anti-palavra. Cristo é a palavra. Anticristo, anti-palavra. E tudo que é anti-palavra é anticristo. Amém, irmãos? E tudo que é anticristo é anti-Deus. Então é anti-palavra. Porque não é de Deus. Não está fundamentada na Bíblia. Não é uma doutrina apostólica. Não é uma doutrina da Bíblia. Então, se você observar, a trindade nem está nem na capa da Bíblia. Não existe esse tal de Deus trino, Deus triuno, trino Deus, Santíssima Trindade. Isso tudo é conceito arrumado na Igreja Católica. E aí vem as filhas da mãe, que são as meretrizes das denominações, e vai fazer e beber do mesmo cálice que sua mãe distribui. Os irmãos estão entendendo? Então observe que o irmão Branham diz na mensagem Alimento Espiritual, parágrafo 160, diz o seguinte: agora, Deus nos prometeu estas coisas nos últimos dias, em Malaquias 4, que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana como fez em Sodoma. Isto é mesmo. E disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma, como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, por Abraão, antes que o filho prometido vir, veja o que foi. Abraão disse que era Deus, e a Bíblia disse que 3 homens vieram a ele, pó em suas roupas da viagem, se sentaram e comeram como homens. E Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, condição apóstata, caída, desgraçada, miserável, pobre, miserável, nu, então o Filho do Homem se manifestaria novamente em nosso meio com o ministério de restauração. Amém? Veja, agora, marque isto com o que o profeta disse. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará o coração dos filhos de volta aos pais. Em outras palavras, estávamos longe da verdade bíblica para o nosso batismo, para a nossa Santa Ceia, para a posição da mulher e para outras e outras coisas. Mas Deus trouxe-nos Elias para nos restaurar. Amém, irmão? Ele prometeu e ele cumpriu.
que o Espírito de Elias viria e nos restauraria, e prometeu que quando o Espírito Santo viesse, nos guiaria a toda a verdade. O Espírito Santo, ele não vai guiar ninguém para uma doutrina errada. O Espírito Santo não vai guiar ninguém para uma mentira. O Espírito Santo não vai guiar ninguém para uma farsa. O Espírito Santo nos guia para a verdade. Amém, irmãos? Então, veja que ele disse, observe, fariseus cegos, se o cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova? Veja, essa é a razão porque essas pessoas não podem ver isso. Esta é a condição espiritual de Laodiceia. O diagnóstico de Deus para Laodiceia é terrível. É o pior dos diagnósticos que Deus tem para as eras, é para a última era. Que mostra uma condição das pessoas miseráveis, que não sabem que estão nuas. A pior coisa que tem é uma pessoa nua e não sabe que está nua. Uma pessoa que está cega, mas não sabe que está cega. Os irmãos entendendo, irmãos? Essa é uma condição de amnésia total. Os irmãos estão compreendendo? Então observe que esta é a condição de Laodiceia, o diagnóstico terrível de Deus para ela, Laodiceia. Então, cegos guiando cegos, cegos espiritualmente falando, não porque eles querem, eles fazem o melhor que pode. Amém, irmãos? Amém. Não porque eles querem, eles fazem o melhor que pode. A Bíblia diz que Deus cegou os olhos dos judeus para que os nossos fossem abertos. Mas o diabo, o príncipe desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz da palavra não fosse brilhar no meio deles. Mas não é questão de quem quer e quem não quer, é para quem Deus se compadece. Os irmãos entendendo? Então, se a liderança é cega, então o grupo também é cego. Se o pastor é cego, a ovelha também é cega. Os irmãos entendendo? Essa doutrina do novo nome é cego guiando cego. Essa doutrina de que o novo nome de Cristo é Brana é cego guiando cego. Essa doutrina de que não tem mais misericórdia, que não tem mais sangue no propiciatório, é cego guiando cego. Essa doutrina de que tem dois deuses, dois seres na divindade, é cego guiando cego. Essas doutrinas por aí, que a nuvem, por exemplo, já é a vinda do rapto, como estão pregando por aí, é cego guiando cego. Essa doutrina que estão pregando em São Paulo aí, da mensagem do homem só, é cego guiando cego. Verdade? Os irmãos estão entendendo? Cegos guiando cegos. Cegueira espiritual. Aí você fala assim, pastor, então existe uma desgraça maior. Porque se o sistema do mundo, político e religioso, são desgraçados por não saberem que são, e agora vem o povo na mensagem, que tem uma mensagem, uma luz, uma revelação, e então começam a ficar cegos. Foi o que os fariseus falou para Jesus, quando eles estavam ali ao lado, quando Jesus estava falando para o rapaz. A Bíblia diz que o rapaz foi expulso da denominação, foi expulso da igreja. E quando ele encontrou ele num caminho, numa viela, seja onde for, Jesus encontrou que ele tinha sido expulso da sinagoga. E disse Jesus para o rapaz, tu crês no Filho de Deus? Aí ele disse, mas Senhor, quem é ele para que eu creia? Aí Jesus disse, aqui está, sou eu. Amém, irmãos? Você está vendo ele. E a Bíblia diz que ele ajoelhou e adorou. E os fariseus que estavam de perto dizem, e nós, Senhor, nós somos cegos também? E Jesus respondeu, se eu não tivesse vindo e manifestado entre vocês, em outras palavras, se eu não tivesse vindo e vocês não tivessem vistos as obras sobrenaturais que foram feitas no meio de vocês, se isso não tivesse acontecido e vocês não tivessem participado, vocês não eram cegos. Mas agora vocês estão participando do meu ministério, participando das reuniões onde eu vou, e diz que está vendo tudo, por isso eu digo que o vosso pecado está permanecendo, porque o pior cego é aquele que não quer ver.
Amém, irmãos? Mas graças a Deus que Ele abriu o nosso entendimento. Abriu o nosso entendimento e nos deu a palavra. Porque sua palavra estava fechada, mas Ele abriu a palavra. Amém, irmãos? A palavra estava na mão de condutores cegos. A palavra estava na mão de guias cegos. A palavra estava na mão de um ministro. E quando ele entrou no templo, ele pegou o livro e abriu no livro que estava dito dele, Isaías 61. O ministro pegava a Bíblia e não sabia o que ler, mas Jesus pegou a palavra e sabia onde ler. Amém, irmãos? Porque ele apontou para a hora que estava vivendo. E os ministros hoje abrem a Bíblia e não apontam para o dia que está vivendo. Porque são cegos espirituais. Aí fica pegando a Bíblia, apontando lá, apontando para cá, e falando de historinha aqui, historinha acolá, fala disso, fala aquilo outro e tudo, mas nunca aponta as Escrituras para o tempo em que nós estamos vivendo. Porque são cegos. Os irmãos estão entendendo? Jesus pegou uma gama de pastores que estavam apontando lá para o passado, para Abraão, para Moisés, para os pais deles que estavam mortos. Mas Jesus apontava para o dia. Amém? Apontando para o dia. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vivendo um tempo cego, mas agora nós estamos vendo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.